Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, a nossa plataforma de podcast. A gente está por aqui desde outubro de 2018, já passamos aí de 300 episódios, uma alegria imensa estar por aqui. E esse é um episódio especial da nossa série sobre inteligência artificial. Antes de eu trazer a minha convidada, preciso dar recados importantes aqui. Primeiro recado é a nossa parceria com a Pipe Lovers, a maior comunidade de vendas do Brasil. Por lá você vai se conectar com gente que está imersa no ambiente de vendas. Tem várias verticais lá, CS, gerente de conta, parceiro, muita coisa, tá? Vai ter aqui na tela um logotipo bacana da Pipe Lovers, você se conecta lá e diz que você ficou sabendo aqui no 24Cast. O nosso outro parceiro é a Sonax Telecom, empresa de telefonia VoIP, que a gente tem integrado aqui com o Bitrix 24 também, tem um suporte sensacional. E aliás, no QR Code que vai ter aqui na tela, você pode testar o produto deles por 30 dias, ó, sensacional. Muito bacana mesmo. E o terceiro, eu vou te fazer um convite. 2 convites, né, a produção, posso, né? Primeiro convite, se você tá vendo esse episódio em junho de 2025, tem um desconto do Bitrix de desconto, aliás, o desconto não, é um adicional, você contrata por 12 meses e ganha mais 2 nos planos Professional Enterprise. E o outro é para você conhecer o nosso aplicativo recém-lançado, que é o GPT Maker Connector, para você se conectar com o GPT Maker, que é uma plataforma onde você cria agente de IA, usando várias LLMs, que talvez a gente entre nesse assunto aqui de LLM, e aí você conecta com o Bitrix, você vai ter o seu agente de IA no Bitrix 24, tá bom? Se você não é do universo Bitrix 24, chegou nesse episódio só pelo tema, não se preocupe, tá bom? Fica aí que a gente vai ter um tema aqui sensacional. Mas se você usa Bitrix 24, queria te convidar para baixar essa ferramenta, testar por 14 dias, a gente já tem muita gente testando, e aí é uma porta de entrada sensacional para você entrar nesse mundo que a gente vai falar aqui, que é de inteligência artificial. Dito isso, produção, amplia aí para a gente trazer a minha convidada. Tânia, bem-vinda aqui ao nosso 24Cast, é uma alegria imensa te receber. Obrigada. A gente gravou a primeira vez, estava só em áudio, eu fui pesquisar aqui, você viu, né, no off. A gente gravou tempo. 23 de abril de 2020. Olha só. Sobre marketing de conteúdo. O valor do marketing de conteúdo para os negócios. Legal. Quanto tempo se passou já? 5 anos. 5 anos. Caramba. Assim, ó. Mas a gente já é amigo há muito mais tempo que isso. Verdade. Tenho muita alegria ter você como minha amiga. A gente não se encontra toda hora. Vou falar a verdade também, mas a gente tá aqui na mesma cidade, a gente sempre que se encontra é bacana, a gente se encontrou ano passado no RD, na cobertura você também acabou participando. Foi muito bacana, é verdade. E agora a gente tá mais perto aqui, né, nesse ambiente aqui também do Água, da Softville, agora a gente acaba se conectando um pouco mais com frequência. Mais uma vez, obrigado por aceitar o meu convite. Foi difícil a gente conseguir essa agenda, porque é bom, né, a gente tá trabalhando bastante. Ô Tânia, pra quem não quiser voltar lá no episódio 60, saber quem você é, eu vou precisar que você se apresente novamente para nossa audiência, porque eu tenho certeza que a gente vai, essa série que a gente trouxe dentro do 24Cast, a gente fala com outras pessoas que é fora do nosso ecossistema Bitrix, então, por favor, se apresente. Ah, legal. Então, eu sou a Tânia D'Agostin, eu sou uma das sócias fundadoras da Motor Consultoria de Estratégia e Marketing, que nem sempre foi assim. Sim. A gente está em transformação agora, né? Porque durante muitos anos, durante 10 anos, o nosso foco foi atender empresas de tecnologia com estratégia e conteúdo para empresas... Inclusive empresas internacionais. Exatamente, então com projetos globais, startups também. Foi uma jornada muito bacana. Quanto tempo? A empresa agora tem 11 anos. E daí... Não, eu me lembro muito de vocês lá no comecinho dos eventos da RD. Vocês estavam muito à frente, né? Fazendo muita coisa maravilhosa em termos de conteúdo e tal. Então sempre foi muita referência para nós. Ah, legal, obrigada. Não, e a gente aprendeu muito com esse mercado, sim. E aí do último ano para cá, com todas as mudanças, inclusive por conta da IA, sim, nós também precisamos aqui passar por esse processo de transformação, né? Eu tenho 2 sócias, a Jaque, que fica em São Paulo, e a Elis, que fica aqui também. Abraço para as meninas aí. Ah, obrigada. E eu, esse ano, inclusive, olhando para essas transformações, comecei um curso novo de graduação em psicanálise. Olha. Psicanálise por conta dessas mudanças que a gente está percebendo aí, né? No comportamento das pessoas. Ser humano mesmo. Por conta da IA. Sim. Né? Então, a gente está num momento de muita transformação, muito rápido, e a gente também está sendo moldado, né? Nesse uso bastante da IA. Então, o que acontece, o que a gente percebe, e aí aqui falando do marketing até inclusive, é que o marketing é muito dados, sim, é um dos pilares, mas também é pessoas, né? Sim.
Muito comportamento, né? Muito comportamento. Então, eu que estou 30 anos no mercado corporativo, né? 20 anos trabalhando em empresas de tecnologia, de serviço, esses últimos 11 agora com a Motor, senti que também precisava passar por essa outra transformação para contribuir aí para os projetos que vêm pela frente. Vai juntar, né, as duas coisas. Muito, eu vejo muito que vai juntar. Sim. Ontem eu ouvi um podcast com o fundador de uma plataforma de IA e ele disse isso, que ele estava indo estudar comportamento humano. Aí você falou agora, eu realmente conectei, olha só, como que maluquice, né? Mas vamos lá, só para colocar a galera aqui dentro da nossa pauta, a nossa ideia hoje é falar de IA olhando um pouco mais para o marketing e onde tudo isso vai acontecer ali. Você trouxe até um material, me ajudou a preparar um material aqui, onde você trouxe muito essa questão da IA impactando na realidade atual do marketing, né? Porque as coisas realmente têm avançado de uma forma muito, muito forte. O marketing ele virou mais complexo, os canais ampliaram demais, a essência do próprio marketing já passou lá os 4 Ps, que historicamente a gente conhece, que é do Kotler, Philip Kotler. Se você não conhece Philip Kotler, vá procura na sua... Agora não é mais no Google, né? Procura na sua prompt de IA preferido. E mudou. Personalização, experiência, escala... Aquilo que ele trouxe, né, que o Kotler falava de produto, preço e praça, promoção, mudou também, e as transformações mais recentes da década estão sendo muito impactadas por IA. Dito isso, né, para a galera meio que chegar a entender onde a gente vai falar, queria que você falasse um pouco como os profissionais de marketing estão enxergando esse valor, né, da IA junto com tudo isso, como é que está a rotina deles, como é que eles estão se posicionando, que é basicamente o que deve ter acontecido bastante com vocês, né? Legal. Sobre esse teu questionamento, inclusive, eu tenho acompanhado que tem muito dado de mercado para trazer essa informação. HubSpot é uma empresa que está bem preocupada com isso, né? E muito. Sempre trazendo todo ano, eles têm uma pesquisa chamada de State of Marketing, voltada para os executivos de marketing, justamente para entender tendências, né? Para onde estamos indo e como é que esses profissionais estão vendo os ganhos com os usos aí e aplicações. Aliás, sobre a HubSpot, pouca gente sabe, mas eles foram os caras que começaram esse jogo do marketing de conteúdo, né? Perfeito. Aliás, aqui eu quero conectar uma coisa que eu acho bem bacana, que é assim, antes de falar de dados de pesquisa, voltar um tempo lá atrás, né? Eu que estou no marketing há muito tempo já, onde naquela época tudo era mato, como dizem. Quando a gente se conheceu, você estava numa grande empresa de software, que trabalhou junto, você estava no marketing. Isso mesmo. E aí tu estava lá com o projeto já de CRM também. Olha só, a gente tem muito estrada aí nas nossas carreiras, né, no segmento. E há uns 10 anos lá, a gente percebeu muito na Motor, no início, que existia uma situação e que ela está se repetindo agora, curiosamente, que era assim, Romualdo. Começaram a vir as ferramentas de automação de marketing, tipo HubSpot e RD. E RD no Brasil, sim. E aí nós nos deparamos várias vezes com várias empresas que assim, tá todo mundo fazendo automação, vou contratar essa ferramenta. Sim. Então, o marketing convencia a empresa do investimento, contratava e não sabia como usar. É o famoso academia, pago, mas não vou. Exato. E aí, o que acontecia, né? Gerava uma frustração enorme para o departamento de marketing, junto com o board da empresa. Até que chegava um momento em que aquele profissional tinha que reconhecer que precisava desligar aquela ferramenta, parar, olhar para dentro, para organizar a área, processo, olhar para os objetivos organizacionais da empresa, usar a inteligência, né, humana aqui, experiência, para construir essa estratégia, ter tudo isso claro e falar, ops, agora cabe uma ferramenta de automação, né? Então a gente viu muito isso acontecer, a gente está vendo isso agora com a IA também, que está todo mundo ficando aí meio maluco, né? A gente vai falar um pouco sobre isso assim, mas voltando para essa questão das pesquisas, especialmente da HubSpot, a última pesquisa... Se a gente tiver o link depois dessa pesquisa, a gente pode deixar no descritivo aqui do episódio. Combinadíssimo. A última pesquisa, ela mostra que os profissionais de marketing, é uma pesquisa feita com mais ou menos 1.400 profissionais. Mundo. Tem uns 500 aí, um foco em Brasil também.
mas que eles reconhecem a importância da IA, mais de 90%, Sim. obviamente. Tem um percentual grande aí de mais de 60% que já vê os resultados e ganhos também. Olha só. Mas aumentou junto com isso o quê? A pressão, a ansiedade, a insegurança, né? De como fazer, por onde começo. Porque, junto com isso, o que a gente percebe claramente, e eu venho conversando com os nossos clientes, com profissionais de marketing, que o board da empresa também olha para o marketing querendo tudo pronto. Ficou tudo muito... O marketing passou a ser muito estratégico nas empresas, né? Deveria, né? Vamos falar no termo geral, me parece, vou usar esse termo para ficar melhor, que o marketing, pelo menos na nossa empresa, é muito estratégico. Exato. Inclusive, tem um ponto que é bacana sobre a questão da velocidade, que está na pesquisa da HubSpot também, que consta que a transformação que aconteceu no marketing nos últimos 3 anos, ela é infinitamente mais significativa e relevante do que dos últimos 50 anos, né? Caraca. E eu acho que o ponto de atenção aí é que só vai ficar mais intenso, né? Sim. E aí é onde entram os executivos da empresa e olham para o marketing e esperam que as coisas aconteçam magicamente. Eu ouvi até recentemente um profissional comentando de que ele precisava preparar um informativo, era um relatório de resultados da companhia e que tinha um objetivo específico que era atrair investidores. Então, é um material que precisa ser bem pensado, bem elaborado, né? E quando ele colocou na mesa de que ele ia precisar de pelo menos uns 15 dias para essa entrega, o senhor falou, como? Ué, mas a inteligência artificial não entrega tudo em segundos? E aí vem de novo essa coisa de se sentir esmagado, de se sentir pressionado. Então é um grande dilema que a gente está enfrentando aí enquanto seres humanos, né? Antes de entrar na próxima pergunta, recentemente eu também eu crio aqui o conteúdo, mas eu também consumo bastante coisa, né? E eu ouvi um podcast muito legal, a galera da Startups and Down fica aqui, inclusive essa dica de podcast, procura aí Startups Ups and Downs, que eles fazem muita análise das startups, o que deu certo, o que deu errado e tal. E eles estavam falando, num dos episódios, dessa situação da nossa ansiedade enquanto CEO, enquanto profissional, de sempre pensar que nós estamos muito atrás, sabe? Tipo, nossa, eu tô muito atrás, tem muita coisa acontecendo. Uns cuidados que a gente tem com isso. Tá lá o episódio, vale a pena quem quiser. Se tiver, depois eu vejo com a produção, a gente coloca aqui no descritivo. Agora, legal. O que você trouxe também, queria que você falasse um pouco dentro da experiência que vocês estão tendo e trazendo essa perspectiva, por onde então o profissional de marketing deve começar a pensar nisso? Tá, legal. Na nossa experiência na Motor, o que a gente percebe é que exatamente por estarmos vivendo um momento onde existem tantas possibilidades, falando de iniciativas mesmo de marketing, né? Esse número só cresce, né? De o que eu faço, onde, que canal, de que jeito. O nosso olhar aqui junto com o cliente é assim... Primeira coisa, sempre começar pequeno, né? Mas antes disso, de novo, são as reflexões, são as estratégias, é aquilo que a IA não vai fazer por você. Sim. Então, na Motor, na nossa serviço de consultoria, ele existe exatamente para ajudar nesse aspecto, que é assim, fazer um diagnóstico primeiro, entender com profundidade quem a empresa é, onde ela quer chegar, né? Por quais razões. Que mercado é esse que ela está inserida? Com que pessoas ela se relaciona, né? Porque no fim do dia, por mais que a gente esteja falando de B2B, quem está do outro lado que vai tomar uma decisão... É tudo CPF, né? Perfeito. Então, essas pessoas fazem as reflexões delas, né? Os questionamentos. Então, a gente vai primeiro olhar para isso. Fez esse diagnóstico, aí a gente vai ajudar, então, com as iniciativas. E por que aquelas iniciativas? E priorizar as iniciativas, porque às vezes o que pode acontecer é que você tem lá, 20 iniciativas que seria o ideal, legal, mas elas não são possíveis de implementar agora. Então, assim, por onde eu começo? Vamos escolher as 3 prioritárias e por que essas 3 e não outras, né? Então, de novo, tudo isso passa por entendimento do negócio
e olhando para os nossos objetivos. E a partir daí ajudar o cliente, então, a implementar, direcionar, dar os caminhos, porque... Independente de ferramenta. Perfeito. É a mesma situação que a gente estava dando o exemplo das ferramentas de automação antes, Sim, né? sim. Elas vêm depois, elas são necessárias, mas tem todo esse trabalho estratégico Sim. que é feito por pessoas para daí decidir quais são as ferramentas que vão nos ajudar. E aqui é que eu acho que entra uma grande questão que a gente tem observado, que é assim, começa a existir um comportamento de dependência até emocional com essas ferramentas, né? Então, olha o perigo disso, assim, é um perigo muito silencioso, né? Porque o que acontece? Se a gente parar para pensar que a IA é uma rede neural sintética, né? Com milhares de cruzamentos e bilhões de dados, mas que na prática a gente não sabe exatamente como isso funciona, né? Que caminho e que cruzamento de dados são esses que são feitos para a IA nos entregar a resposta que ela entrega. Não tem como fazer um track record disso, né? É impossível. E aí acho que não é a pauta dessa conversa aqui, mas isso desdobraria para várias questões, inclusive ética e tudo mais. E aí a gente olha para seres humanos aqui criando essa dependência de terceirizar, inclusive, as decisões. Então, isso é muito sério. Muito sério. Muito. Então, o nosso olhar com a consultoria é exatamente isso, né? Vamos colocar as questões todas em cima da mesa, a gente vai discutir isso aqui para construir o melhor caminho e aí sim trazer a IA para automatizar tudo que possível for. Boa. E aí eu queria que você falasse um pouco na sua visão do que vocês têm visto, quais são as principais aplicações assim, de IA dentro do universo de marketing? Porque quando a gente fala de IA, né, a gente está com essa série aqui no 24Cast, quem está aqui no canal, aliás, se você não é inscrito, já te convido a inscrever, tem um playlist aqui só dessa série nossa de IA. Eu falei com muita gente sobre Shadow IA, questão de segurança, falei com o Dieter, que é a pessoa que está à frente do Summit de IA, então falei com muita gente. IA é muita coisa, né? Às vezes a gente pensa, sabe, que a maioria dos profissionais ou as pessoas olham para IA só para o chat GPT e tem muita coisa além disso. Mas eu queria que você falasse um pouco de prática mesmo, o que as principais aplicações aí de IA para marketing. Legal. Então, pensando em marketing ali, né, nos 4 Ps, então quando a gente pensa em produto e depois acho que faz sentido a gente abrir alguns exemplos com mais densidade, né, mas falando de modo geral, então quando a gente pensa em produto, essa parte de dados de mercado, né, para a gente entender aí as questões de como trazer nosso produto. Pausa, que você está voltando a falar de 4P, então significa que essas coisas se juntam. Total, sempre, o tempo todo. Pensando que no marketing, acho que o pilar principal é isso, de novo, são pessoas. E aí, com os 4 Ps aqui, né? Então, para produto, a parte de design, a gente vai falar de praça. Hoje tem, de novo, né? Escalou muito as oportunidades onde a gente pode usar os canais. Então, de que forma a IA pode nos ajudar a tomar essas decisões, automatizar algumas coisas também. Preço. Hoje está muito mais simples e aqui vamos pensar em varejo, que às vezes tem o produto em vários canais na praça, né? E aí, como atualizar esses preços em tempo real e com assertividade, né? Não deixando nada aí de fora. A IA também tem um papel aí. Verdade. E aí na parte da promoção, né? Porque eu acho que a parte da promoção, da comunicação, no fim, a gente vê que é onde hoje, no momento, a turma do marketing ainda está mais apegada. Verdade. Né? Sim. Então... Até porque a promoção com as redes sociais, ela ampliou, né? Muito, muito. E no fim, isso também dá... que daí é curioso, né, aqui, porque as pessoas falam assim, legal, porque agora então com a IA facilitou. Para a galera do marketing, o momento real, ela não facilitou, porque, de novo, antes da IA, tem essa coisa da estratégia. E aí, semana passada eu estava num evento aqui da Expo Gestão, né? Nós estávamos lá, e tinha uma das palestrantes onde ela até comentou um termo que eu achei que fez sentido, que ela disse que parece que as coisas se esfarelaram, assim, sabe? Tá tudo muito fragmentado. Verdade. E tu olha para aquilo tudo e fala, nossa... E agora, né? Então, essa parte da comunicação, a gente ainda percebe que é o principal uso hoje da IA no marketing das empresas.
Porque, obviamente, a IA ajuda a fazer planejamento. Vamos pensar num planejamento de pautas aqui para os meus conteúdos do blog. Nossa, eu uso muito para fazer pauta. Então, para os conteúdos de LinkedIn, né, para te ajudar a trazer insights, muitas vezes para fazer um rascunho também. Eu acho que para revisar, acho que tudo isso faz sentido. Porém, a gente não pode perder essa coisa daquilo que é a nossa essência. Sim. Ou minha, ou tua, lá Sim, no LinkedIn com as publicações. Sim. Ou da nossa marca, né? Verdade. Isso a IA não vai fazer, não nesse momento ainda ela não faz por nós, né? A gente tem que trazer essa questão da humanização para dentro, sob pena de acontecer o que parece que já está acontecendo, que é os conteúdos ficarem tudo iguais. Sim, muito. As imagens dá para nitidamente, né? Dá para perceber que é feito ali por uma inteligência artificial. O texto, às vezes, muito perfeito, né? A imperfeição é importante. Aqui com os conteúdos, a gente tava brincando, antes da gente entrar aqui, eu precisei gravar um videozinho aqui. E até o pessoal falou, pô, primeira vez que eu tô vendo você repetir, porque deu um errinho ali. Eu geralmente não gosto de repetir o conteúdo quando eu vou fazer, principalmente quando ele é curto. Porque eu entendo que o erro, ele deixa o conteúdo mais vida real, assim, sabe? E eu acho que é um cuidado que os produtores de marketing, produtores têm que cuidarem um pouco, na minha opinião, daí é só opinião pessoal. Faz sentido, e até porque numa conversa genuína aqui, a gente não é um robô que sai tudo aqui. Sim. A gente pensa, fala, ups, eu acho que esse é o processo natural, Sim. né? Mas então, o que a gente percebe é isso. E sim, vai continuar acontecendo, acho que faz parte, né? A gente vai ter aí um universo gigante de conteúdo muito similar, muito parecido. E vai ter aquele que realmente vai fazer diferença, que passa por essa coisa da consistência, né? A gente até estava falando disso aqui do teu programa, né? Você está 7 anos, então tu sabes o quanto a consistência leva a uma performance melhor também. A gente vai evoluindo à medida que faz, né? Sim. Então isso é necessário. Mas aí para conteúdo, obviamente a gente vê que para qualquer tipo de formato, mas não só o conteúdo escrito, né? Eu recentemente participei de uma palestra onde tinha um CEO de uma empresa que ele fica até aqui na Softville, eu não lembro o nome agora, até tô devendo isso para uma outra pessoa, talvez tu vai me ajudar a lembrar no momento que eu contar aqui o contexto. A empresa dele tem uma solução de IA que eu fiquei bem impressionada, que é assim, vai pegar um produto, a tua jaqueta aqui, tua jaqueta jeans, não precisa mais do modelo, né, do espaço, do estúdio, então empresas como Hering, Farm, que foi os exemplos que ele trouxe, que antigamente precisavam separar uma semana para fazer as campanhas, modelos, fotógrafos, diretor de arte, iluminação, videomaker. Sim, eu sei o nome da empresa, eu já falo, pode seguir. Ótimo, obrigado que vai me ajudar, que eu estou devendo para uma pessoa essa informação. Então, precisavam antes ter um estúdio com uma galera trabalhando, às vezes ali mais de 50 pessoas, levavam semanas para aquilo ficar pronto e subir para o ambiente digital. E agora é uma foto, e a partir da foto eles conseguem fazer as imagens. Futuriza. Ótimo. Eles fazem a imagem, mas Romualdo, não só a imagem, eles fazem os vídeos. Eu vi isso ao vivo. Assim, o vídeo em movimento dos modelos usando os produtos. Olha o que isso representa de redução de custo, né? Então, esse aumento da produtividade, redução de custo e redução de tempo, porque isso para as empresas de fashion é muito importante, porque, enfim, é o que faz diferença no resultado do negócio. Com certeza. E é uma... Eu vou depois achar o nome, eu deixo aí. Mas é uma empresa que está assim aqui. Tá aqui, né? Na Softville. Inclusive a Milena, o Felipe, conheço eles. Realmente, eles até receberam aporte e tudo mais. Isso. Não, é um projeto super bacana. Bem diferenciado. E que traz ganhos reais, né? E não é só isso, né? Acho que essa parte falando ainda de conteúdo, acho que é legal falar que, por exemplo, a questão de você criar uma um personagem que representa a tua empresa, totalmente virtual,
Ou seja, olha para o marketing também o ganho que é isso. Tu não depender mais, às vezes, de um executivo da empresa para gravar o vídeo. Então, tu vai lá e constrói uma persona com a cara da empresa, no tom de voz da empresa. Tu melhora ela o tempo todo, muito mais rápido. Ela está disponível para ti a qualquer momento. Verdade. E tu não tem custo com isso. Então, assim, isso nos trouxe para um outro momento, né? Total. Eu vi agora recente uma EduTech, que tem os professores totalmente virtuais, de uma grande instituição de ensino, e gravam conteúdo o tempo todo numa super velocidade, ajustam, né? Corrigem numa velocidade que nunca se imaginou. E, de novo, o que isso representa nos custos? Não, ganho de eficiência absurdo. Absurdo. Até aproveitando aqui, queria que você falasse ainda de... Eu vou seguir nesse tema, produção de conteúdo, né? A gente fala do ChatGPT, por lá a gente dá para otimizar texto, ideias criativas, teste AB, por aí vai. Tem hoje também a possibilidade de até ferramentas já fazendo vídeo. Você está falando aqui da redução de custo, né? Você acha que os profissionais de marketing já começaram a se aproximar de fato dessas ferramentas? Você já vê isso acontecendo? Ou ainda tem esse distanciamento, ainda eles estão... Eu acho que eles ainda têm muita dificuldade. De novo, por quê? Porque hoje são milhares de ferramentas. Todo dia surge uma. Isso. E aí acontece o quê que a gente percebe? Aí vem a ansiedade, porque eles querem testar essas ferramentas. Sim. Mas aí a pergunta é, mas por que tu quer testar essa e não aquela, né? Onde é que a gente quer chegar? Então, acho que o que falta aqui, que nos parece, é olhar para essa questão de entender que a ferramenta, ela é um copiloto, na verdade, ela é um assistente, mas antes disso a gente tem esse desafio. Eu acho que hoje é um desafio que é mais difícil, às vezes, para as pessoas, que é fazer as perguntas certas, entender por que a gente vai buscar as ferramentas. Sim. E aí passa por outra coisa também, que eu acho que a gente está perdendo muito e que tem a ver com isso, que é assim, conversar com as pessoas, né? Ah, nossa, muito. Tá nos eventos. Nossa. A troca, o presencial, o olho no olho, é aqui que a gente aprende. De falar isso. Aliás, de falar de evento, que tá assistindo a gente, ainda dentro do mês de junho, a gente vai estar com um evento lá em Campinas, o Meetup B34, por exemplo, né? Até pedir pra galera deixar aí o convite. Massa. Esse é um tipo de iniciativa que a gente faz, que parece meio que na contramão, mas a galera super ama ir nos eventos se conectarem. Olha que louco, né? Que bom. Engraçado. Então, eu acho que esses profissionais que estão em movimento, de fato, eles estão ganhando, porque no momento em que a gente está aqui trocando essas ideias, né, eu estou aprendendo com as experiências práticas do outro. Sim, com certeza. Então, participar dessas comunidades, que sejam em eventos, né, nesses contextos onde isso de fato está acontecendo, nos ajuda a acelerar esse aprendizado e aplicação. Também, né? Muito. Porque tem muito isso. A gente está numa cidade aqui muito legal em termos de tecnologia, né? A gente está em Joinville, então a gente se depara com muita tecnologia muito rápida. Teve uma época aqui na cidade que a gente teve muito, na minha opinião, erro de empresas que queriam copiar outra, que era muito cool e ela não estava pronta. E às vezes acontece isso, né? De você, estão falando muito daquela ferramenta e eu vou lá, fico imerso, mas eu não percebo que existem outras possibilidades, né? A gente tá falando, fala muito de ChatGPT, né? Por exemplo, eu falei aqui da ferramenta que a gente criou, que é um conector com o GPT Maker, que é uma ferramenta para criar agente. E para nós aqui, fazendo o teste, sem querer aprofundar, a gente entendeu que a LLM da Anthropic Cloud foi muito melhor do que a do OpenAI. Olha que maluco. Nossa. E se a gente não tivesse esse cuidado de testar aí atrás, a gente poderia ter ficado ali e não ter o ganho que a gente queria. Então tem que testar, tem que ouvir, tem que buscar, sabe? Eu concordo muito com você. Aproveitar que eu tô com a palavra aqui, já te devolver uma pergunta. Com tanta questão que a gente tem de marketing, de automação, como equilibrar isso? Para achar um equilíbrio entre usar a ferramenta, usar o que o humano tem, que a IA nunca vai conseguir copiar. Como que o marketing equilibra isso de alguma forma? Legal, né? Eu acho que primeiro falando sobre essa coisa, o que o humano tem, e o marketing nunca, a IA nunca vai conseguir replicar.
E por isso que eu acredito que a essência do marketing são as pessoas, Sim, né? total. A gente acabou de falar, essa coisa de circular nos eventos tem a ver com isso. Acho que passa primeiro por entendermos que, enquanto pessoas, a criatividade está com a gente. Sim. A gente não pode esperar terceirizar isso, né? Eu fico pensando nessa hora, quando a gente pensa em Michelangelo, com aquela figura de Davi, aquela imponência toda, né? Aquela obra-prima onde as veias dos músculos, ali tá tudo, é muito real, muito 3D, né? E que diz a história que o Papa, quando viu, Davi olhou para o Michelangelo e falou, parla, porque só faltava falar, era perfeito demais, né? Sim. E para Michelangelo já estava tudo ali dentro, era só tirar o excesso, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, e os escritores, né? Poesia, inclusive eu vi um dado que eu achei absurdo isso. Embora a gente está no meio de tecnologia, mas tem umas coisas que me impactam. Sim, eu sempre sou impactado, muito. A Amazon precisou restringir a 5 publicações diárias por produtor, por autor de livros, porque estava chegando um volume absurdo por conta da IA. Porque o que acontece, né? Eu fui tentar entender um pouco melhor na prática, porque assim, se tu vende, vendi só 5 dessa minha publicação, vendi 3 da outra, mas eu tenho 400 publicações na Amazon, estou monetizando, ok. Sim. Então, olha que absurdo a gente chega, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem muito dessa questão aqui de olhar para nós, né? Para não subestimarmos essa nossa capacidade, que é isso que vai fazer diferença, de novo, de sair de entregas robotizadas. A diferença está no profissional de marketing que olha com profundidade para a história da marca, da empresa, né? Como ela quer se comunicar, e entende que do outro lado não são dados, né? São pessoas que elas não esperam ser persuadidas, elas esperam ser compreendidas, elas esperam ter as suas questões solucionadas por meio das entregas que chegam até ela, das abordagens que chegam, né? Então eu acho que passa essencialmente muito por isso, viu? Legal. Agora, tem uma outra coisa que vem, o CRM trouxe isso e segue, que é a personalização, que virou hiperpersonalização. Onde a IA vai ajudar? Onde a IA entra nisso? Legal. Engraçado, porque quando a gente começou lá atrás era personalização, você lembra? Isso. Olha, né? Eu fico pensando, tudo que vem por aí, né? Não sabemos. Em relação à hiperpersonalização, que de fato esse é um tema que está na pauta aí na mesa dos executivos de marketing há muito tempo, né? A IA agora, ela de fato, ela consegue trazer muito mais velocidade e qualidade nessa questão de dados. Isso é benéfico, né, para a gente enquanto consumidor também. Tem um dado, inclusive, que eu vi aqui, que é da Salesforce, que diz que 67% dos profissionais de marketing, eles relatam que eles já usam a IA para melhorar a eficiência da personalização e que com isso, obviamente, as vendas aumentaram aí na margem dos seus 10%. Até legal. Tem o Boston Consulting Group, que também validou essa pesquisa junto com a Salesforce, validando isso. Ou seja, os ganhos, eles estão aí, né? E a gente percebe nas nossas experiências também, total. Né? A cada dia que passa, a gente vai vendo isso acontecer. Eu, por exemplo, eu faço supermercado digital online, já tem uns 10 anos, né? Isso para mim é uma comodidade. Então, eu tenho certeza que é muito mais fácil pro supermercado ali entender, fazer análise até preditiva, né, do que eu tenho que comprar baseado no meu histórico. Imagina, são 10 anos que os meus dados estão ali, né, do que eu vou comprar
vai me ajudar a lembrar do que eu mesma, porque às vezes a nossa cabeça aqui, né, com tanta informação, eu vou deixar passar coisas que eu preciso, eu vou falar, putz, esqueci de comprar tal coisa. Então o supermercado, ele tem esses dados, ele vai me ajudar. Então, pro varejo, né, de forma geral, não Gera só previsibilidade, muita coisa, né? muito, não só para o varejo, obviamente, mas essa questão de hiperpersonalização e de questão de previsibilidade, eu acho que é um ganho, assim, bem significativo, muito exponencial nesse momento, sabe? Sim, concordo. Olha como que as coisas são malucas e o ser humano navega, né? Porque eu amo ir no supermercado. Talvez, tipo, de 10 homens que vão ouvir aqui, eu sei que talvez a minoria, né, eu gosto porque tem toda uma história, sempre gostei, né? Vindo de uma família mais humilde, e no mercado sempre foi uma festa. E aí isso eu trouxe pra minha vida. Eu amo ir no supermercado, eu vou muito, às vezes na semana eu vou 3 vezes, 4 vezes. Olha como isso é maravilhoso. E eu isso que a gente tá preservo falando. essa parada. Mas que maravilhoso de Entendeu? escutar isso, porque, de novo, isso tem a ver o quê? Com as tuas Com a minha experiências, experiência, com as tuas sim. sensações, Sim. com aquilo que te E impacta. não tem nada contra quem faz. Sensacional. Nem eu, com quem vai passear no mercado, ó. Sensacional. Encontra pessoas. Sim, encontro né? pessoas, às vezes eu vou com foninho, né? Eu gosto de pensar em alguma coisa e tal. É uma experiência legal. Sabe uma coisa que, Tânia, segue muito forte quando a galera tá olhando para IA e o pessoal do marketing não foge disso, que são a parte conversacional, né? Bot, agente de IA, que eu falei aqui um pouco que a gente está fazendo. Aí eles olham para isso para substituir uma parte do que o humano faz. Queria que você falasse um pouco disso também para o pessoal do marketing. Legal. Esse é um outro ponto que eu vi também um outro dado que está aqui, ó, que segundo o Gartner, até 2027, cerca de 25% das organizações devem usar o chatbot como canal principal para Olha só. todas as interações, processo de venda, ou seja, chatbot para tudo. Legal. Mas aí a gente olhando para a prática, assim, olhando lá para nossa experiência, inclusive nos projetos de transformação digital das empresas, né? Que aí chega essa vontade, né? De, então vamos fazer, vamos automatizar, vamos implementar. Aí, de novo, a gente fala, não, calma aí, né? Vamos dar uns passos aqui para entender por que vamos fazer isso e como vamos fazer. Porque aqui também o nosso direcionamento é assim, vamos começar pequeno, né? Vamos, porque eu tenho 5 objetivos com o chat. Legal. Por onde vamos começar? Por que vamos começar com ele? Como vamos testar? Como vamos alimentar isso, né? Ininterruptamente, de forma humanizada. Isso passa pela primeira coisa, que é conversar. Conversar com o time de atendimento, conversar com o cliente. A gente não pode ficar numa bolha dentro de casa achando que vai ter um atendimento baseado na experiência, naquilo que é a vida real das pessoas, né? Verdade. Então, primeiro ter esse olhar. Testou, ok, funcionou, melhoria contínua sempre. Não é um negócio que tu coloca lá, implementei isso aqui, vamos para o próximo. Sim. Tem que ter um curador, né, para cuidar, né? Exatamente. Então, assim, tem uma série de questões, de novo, totalmente envolvida. Primeiro com pessoas, com estratégia, para daí desenhar esse processo, esse fluxo, validar e daí para frente, sabe? Para garantir que a gente tenha os resultados. Perfeito. De novo, de tudo que a gente está falando aqui, né? A tecnologia, ela é importante, mas ela vem depois. Sim. Né? Porque do contrário, a gente começa com a tecnologia, vai de novo causar essa série de frustrações que a gente tem visto aí, né? Tem muitos erros. Um outro componente ainda que é muito forte no marketing são os anúncios, ads, e aí a gente fala um pouco de Google, de Meta e por aí vai. Esses caras têm olhado também muito para levar a IA para esses lugares, né? Queria que você falasse um pouco também desse lugar aí. Legal, verdade. Esse é um ponto que existe muita preocupação da galera do marketing por conta de verba, né? Ah, sim. Então, a questão dos lances, né? No momento em que eu estou disputando com os meus concorrentes, os meus anúncios, isso passa muito mais pela forma como o teu anúncio, de novo, ele é construído, para quem, e por dados, né? Mas
Dados do quê? De novo, olhando para as pessoas, do comportamento das pessoas, né? De como elas veem aquele teu anúncio, qual é o horário que ele funciona melhor, em que região, que tipo de dispositivo. Então, tem essas questões aí envolvidas. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, se nós queremos impactar executivos de empresa de médio porte no LinkedIn para levar ERP, nossa história é de ERP, né? Então, vai ter uma análise ali aprofundada, essas ferramentas estão entregando isso cada vez mais, para entender como é que é o comportamento de quem está do outro lado, né? Ou seja, o que funciona melhor? É um vídeo curto com uma legenda gigante, nos dias tal? Então, isso que vai trazer as respostas e a gente vai conseguir, então, ter um direcionamento muito mais assertivo para os investimentos e não só isso, às vezes o investimento ali é o mesmo, mas a tua taxa é maior. E eu acho que aqui passa um ponto também que eu acho que é muito legal, que é assim, a gente não pode esquecer que a gente está aqui falando em dados o tempo todo, a gente está falando em anúncios, em preço, prazo, promoção, mas para as pessoas, Romualdo, sempre existiu. E isso tá com a gente, eu não sei em que momento isso vai mudar, mas assim, é a narrativa, a forma como as coisas são contadas, né? Isso me faz lembrar um livro que chama 100 Anos de Solidão, que é um Nobel aí, de Gabriel Garcia Marques, que lá ele conta como a história a evolução das pessoas aconteceu, né? Então, os nossos antepassados, eles precisaram se movimentar para criar as cidades, para dar nome para as coisas, né? Onde, a partir de um tempo ali, começou a surgir a questão de sociedade, daquilo que é regra, de comportamento, daqui a pouco de guerra, de como as coisas foram construídas. E aí, de repente, a gente fica com a sensação de que a dádiva da civilização digital agora vai entregar isso tudo pronto para a gente, né? Então, assim, a gente olhar para essa questão de trazer as narrativas, as histórias que nos conectam com tudo isso, no fim do dia, eu acho que é o grande ponto aqui para a gente olhar. Ontem eu estava ouvindo um podcast na minha viagem, que eu, em algum momento, até foi perguntado sobre essa questão, né? Como a gente evolui tanto com tecnologia e tal, como não se perder algumas coisas, que até acho que eu vou emendar essa pergunta aqui, mas ele trouxe um termo que ele, nesse caso lá, quem estava no podcast, ele disse que ele olha muito pro tronco, ao invés de ficar olhando sempre para as folhas, né? Porque as folhas elas caem toda hora, mas o tronco tá sempre lá. Aí então ele fica, acho que tem até um termo em inglês para isso, mas eu não me lembro, que é assim, tipo, ó, pensa sempre no tronco. Ele sempre vai estar lá. As folhas vão cair, vai mudar, mas o que são os troncos, né, das coisas, que eu acho que é um pouco isso. E aí, para até encaminhando aqui para o nosso finalzinho, queria que você falasse um pouco aí da tua visão, talvez isso é muita visão pessoal também, porque hoje a gente tem IA, ela vai ajudar a tomar decisão, vai melhorar processo, vai garantir que, de alguma forma, as ferramentas estão na mão dos profissionais. Mas, por outro lado, como é que as empresas garantem que esses profissionais não percam a criatividade que ele tem, não quebre a cultura que a empresa trouxe para dentro de casa? Porque, como criador de conteúdo, né, que acho que já estou mais de 5 anos, posso falar isso agora, desde quando a gente começou, a gente sempre tomou esse cuidado, sabe? A gente tem uma característica, né, que está muito ligada à minha pessoa, porque eu sou o creator aqui da empresa, e a gente sempre tentou preservar, no sentido porque é a minha voz, né? Como é que não se perde isso? Porque tá muito ligado à nossa cultura também. Então, como que as áreas aí de marketing garante que muitas dessas coisas não se percam, né, nesse jogo todo? Ah, legal. Acho que esse ponto aí da cultura, na verdade, é o principal ponto, né? Sim. Porque, de novo, cultura é o quê? São as pessoas, que a gente começou a falar lá no início, né? Então, as pessoas é que vão sustentar esses pilares do marketing. Sejam as pessoas que estão lá fora, para onde a gente vai olhar, e as pessoas que estão aqui dentro no marketing também. E aí eu tenho ouvido muito isso, sabe, de executivos e profissionais de marketing falando assim, mas é porque a minha área, nossa, eu tenho muito desafio aí para implementar IA, porque a minha turma lá não tem maturidade com IA. Mas será? Será que a questão, o ponto é entender
da IA, ou aquilo que a gente vem falando até agora, fazer as reflexões, as perguntas, né? Ouvir mais, estar mais na rua, sair das suas bolhas, para criar estas conexões que sempre foram necessárias. O nosso desenvolvimento enquanto civilização aconteceu nesse convívio de troncos. Perfeito, obrigada. Nesse convívio de sociedade, é isso que nos permitiu chegarmos até aqui. Então, acho que quando a gente fala de cultura, é desenvolver essas pessoas mais do que nunca para pensar. Porque eu acho que é isso que a gente começa a perder agora e vai ter ainda mais impacto. Criatividade e o pensamento crítico. Eu penso. Aliás, se eu pudesse dar um conselho, eu fui descobrir isso bem tarde, comecei agora, mas assim, vamos ler filosofia. Muito executivo lendo filosofia. Por quê? Porque a IA vai te dar as respostas, mas você tem que ter a capacidade de fazer as perguntas certas, né? Nossa, muito. Então, assim, se eu puder dar esse conselho, leiam filosofia, porque isso nos desafia e expande, né? Verdade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é com esse olhar que a gente tem que olhar para o desenvolvimento das pessoas, para essa nossa capacidade de pensar e de criar, né? Deixa eu... não está na pauta aqui, mas queria que você falasse dentro dela. Você falou da futurismo, mas quero ampliar. De ferramentas que você tem visto nos últimos tempos. Sai um pouco do... Eu acho que você trouxe esse olhar muito pessoal aqui, sensacional, né, desse pilar para juntar com a IA, mas queria que você falasse um pouco de ferramentas que você viu até hoje, porque toda hora surge novo, que mais te impressionou de IA? Nossa, uma boa pergunta, bem desafiadora essa, viu? Porque eu tenho acompanhado, tenho visto muita ferramenta bacana. Tirando as tradicionais que já estão aí, né? A galera já tem visto, assim, tem alguma coisa que pro marketing tem chamado mais atenção aí fora o que a gente tem lido aí? Olha... Você tá permitido aqui, né, fazer essa reflexão aqui no ar, porque a gente não combinou essa de fato, tá, galera? Boa! A gente tem uma pauta que a gente segue aqui, mas essa eu trouxe muito provocativo e eu vou falando aqui para você pensar. Porque a gente está todo dia sendo muito impactado por ferramentas, né? Eu, com a experiência que eu já tenho em tecnologia, eu tomo muito cuidado, eu não sou tão early adapter, eu espero muita coisa acontecer, eu vou vendo quanto faz sentido e tal. E hoje, dentro da conjuntura de IA, tem muita ferramenta que, na verdade, é só uma amplitude daquilo que já tem uma AI por baixo. Tem muito disso hoje, né? Sim. Muito disso. E aí, pensando aqui na tua pergunta, o que mais aparece aqui para mim, olhando inclusive para os nossos projetos de experiência, é a própria HubSpot trazendo a IA, por conta disso que você acabou de falar, né? Porque já está lá no ambiente, as empresas já estão usando, então facilita, né? Quando o teu parceiro ali, estratégico do marketing, ele traz as implementações para os teus ganhos de produtividade também. Então, em especial, porque acho que fora isso está tão pulverizado também. Muito. Então, a gente está vendo aí sair hubs que se intitulam, né, como hubs de IA para trazer todas as soluções no mesmo ambiente. Mas enfim, acho que isso está engatinhando, então está muito pulverizado. Sim. Até sobre o HubSpot, apesar da gente estar aqui num canal que supostamente é concorrente, não é um problema, não é problema mesmo de comentar nem de Salesforce nem de HubSpot, zero, porque aqui a gente sempre entendeu que quem escolhe é o cliente e o mercado depende de muitos fatores. Inclusive, com certeza, inclusive de HubSpot, né, falando especificamente, o HubSpot é um tipo de ferramenta muito usado por empresas que estão num outro momento, inclusive de maturidade marketing. Total. Inclusive de verba, porque ela é um pouco mais cara em relação ao investimento. Dólar, né, gente? Bem mais. Então, por isso que eu acho que quando você traz esses exemplos, porque o Bitrix, ele também tem muita coisa de IA lá dentro, eu já gravei vários conteúdos aqui sobre Copilot, sobre transcrição de ligação e tudo mais. Mas não é somente esse lugar, né? O que você está trazendo aqui são coisas que ampliam esse lugar. E são empresas que, de fato, estão muito na dianteira de uma série de inovações, tanto o Salesforce como o HubSpot, assim como o Bitrix também. Na verdade, hoje, o jogo, né, das empresas de tecnologia é saber quem não vai
ficar para trás da corrida. Não como tem muita paridade nessa corrida, né? Você tem essa visão também? Concordo, totalmente. Eu acho que é isso. E é por isso que a gente vê esses esforços aí tão significativos para que as coisas continuem acontecendo. Não é o chegar na frente de verdade, é o estar parelhado. Não, eu tô aqui, meu concorrente está aqui, nós estamos no mesmo jogo da corrida. Eu tô lendo o livro do CEO da Microsoft, F5 o nome do livro, mas eu não me lembro o nome dele, que é um livro sensacional. Ele tem um capítulo aqui onde só fala de IA, eu tô nesse capítulo. E ele traz muito o lugar, sabe? Do como a Microsoft está ali, como estão os concorrentes e esse lugar que ele quer estar junto, porque no passado eles perderam a corrida do telefone, por exemplo, mesmo comprando Nokia, né? Eles perderam a corrida da cloud como serviço para a Amazon, mas logo eles chegaram perto com Azure. Então esse lugar, muitos fornecedores hoje olham muito para esse cenário, né? Como eu tô parelho ali, ou às vezes está um pouquinho ali, mas não foge muito, né? Então, quando olha para a tecnologia, é muito legal essa perspectiva que você trouxe no nosso bate-papo hoje aqui, que é voltar muito para a essência aí, né, do ser humano, do pensamento crítico, como aliar a tecnologia com muito do ser humano, né, nesse lugar, né, da IA. Não Isso se aí, perder. legal. Resumir, acho que é isso. Ah, isso aí, muito bom. Muito legal. É isso, Tânia. Pô, super agradeço aí o bate-papo. Uma honra te receber aqui no nosso estúdio, né? Na nossa casa. Eu tenho muito respeito pelo trabalho da Motor. Sempre admirei, né? Você. Tô aqui rasgando cedo porque eu já falei isso. Sim, não, a gente super agradece. Eu acho que essa admiração, ela é recíproca também, né? Prova disso são as trocas que temos. Então, eu super agradeço esse espaço aqui. É sempre um papo mesmo, assim, muito agradável, né? A gente se atualiza juntos. E por falar em atualizar, eu vou até deixar o convite aqui para as pessoas que quiserem me acompanhar no LinkedIn, que é o Tânia D'Agostin. Deixaremos o link aqui no descritivo. Legal, obrigada. Semanalmente eu coloco também, compartilho conteúdo lá, né? Estudos como esse que você trouxe aqui, você sempre compartilha também, lá, né? Exatamente. E na Motor a gente tem também o Motor Pod, que é onde a gente também, assim como você, tem um espaço para receber convidados e falar sobre temas aí relacionados à estratégia. Para lá, inclusive. Né? Não, é isso aí. A gente só falta combinar, ainda fechar os esquemas aqui, né? Mas as agendas são um pouco mais difíceis, não? Mas legal, é muito legal ver esse momento e também, apesar de você não trouxe isso, mas eu vou compartilhar aqui isso que você trouxe em relação à empresa, de vocês estarem se reinventando. Não é bem essa palavra, mas eu vou usar. Se reinventando porque o momento pede, os nossos negócios, nas empresas e nós como profissional, né? Cada vez que chega uma coisa nova, a gente vai precisar repensar, revisitar o que a gente né? Para ver se aquilo ainda para de pé, se leva. A Bruna, que grava aqui comigo, ela tem essa frase de que o que nos trouxe aqui não é o que vai levar a gente adiante. Eu concordo bastante com isso, né? Que eu acho que é esse momento que vocês estão vivendo no business de vocês, de alguma forma, né? É verdade. Eu acho que a gente precisou dedicar bastante tempo também para as nossas reflexões, né? Pessoais, porque são sócias envolvidas, pessoais, olhando para o nosso negócio também. A gente também trouxe um consultor para nos ajudar com esse desafio, né? Porque trazer alguém de fora nos ajuda, às vezes, ter mais clareza e fazer as perguntas certas, que a gente que está ali naquele ambiente nem sempre consegue perceber, para poder passar por esse processo de transformação também. O tempo todo, né? A gente, enquanto empresa, enquanto pessoas, a gente está aí para evoluir. Boa. Tânia, mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui na nossa casa. Obrigada. Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso 24Cast. Lembrando que essa é a série especial. A gente geralmente publica lá aos domingos. Se você estiver aqui no nosso canal do YouTube, já se inscreve aí. Se você estiver pelo áudio, principalmente aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. Obrigado mais uma vez e a gente se fala ou se vê em breve aí no próximo conteúdo. Até lá.